O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Nivatakavaka Yuda Partva. Capítulo 167. Arjuna recebe armas de Indra. Enviado para matar Danavas. Arjuna disse: ó Bharata, pela graça daquele Deus dos deuses, a alma suprema, Triambaka, eu passei a noite naquele local. E tendo passado a noite, quando eu terminei os rituais da manhã, eu vi aquele principal dos Brahmanes a quem eu tinha visto antes. E eu disse a ele tudo o que tinha acontecido, ó Bharata, ou seja, que eu tinha encontrado o divino Madeva. Então, ó Rei dos Reis, bem satisfeito, ele disse para mim: já que tu contemplaste o grande Deus, que não pode ser visto por ninguém mais, logo tu te unirás a Vaivasvata e aos outros Lokapalas e ao Senhor dos Celestiais, e Indra também te concederá armas. Ó Rei, tendo dito isso para mim, e tendo me abraçado repetidas vezes, aquele Brahmane parecido com o sol foi para onde ele queria. E, ó matador de inimigos, aconteceu que na noite daquele dia, refrescando o mundo inteiro, lá começou a soprar uma brisa pura. E na minha vizinhança na base da montanha Himalaia flores viçosas, fragrantes e formosas começaram a se abrir. E por todos os lados eram ouvidas sinfonias encantadoras e hinos cativantes relativos a Indra. E perante o Senhor dos Celestiais hostes de Apsaras e Gandharvas cantaram várias canções. E subindo em carros celestes, lá se aproximaram os Marutas e os seguidores de Maindra e os habitantes do céu. E depois, Marutvan junto com Sashi de todos os celestiais apareceram em cena em carros unidos a cavalos elegantemente enfeitados. E naquele mesmo momento, ó Rei, ele que circula sobre os ombros de homens se manifestou para mim em graça excelente. E eu vi Yama situado no sul e Varuna e o Senhor dos Celestiais em suas respectivas regiões. E, ó o principal dos homens, ó o monarca poderoso, eles depois de terem me saudado disseram: ó Savyasachi, contempla nós, os Lokapalas, sentados. Para a realização da tarefa dos deuses, tu obtiveste a visão de Sankara. Agora recebe armas de nós sentados em volta. Então, ó Senhor, tendo me curvado em respeito àqueles principais dos celestiais, eu aceitei devidamente aquelas armas poderosas. E então eles me reconheceram como um dos céus. Depois os deuses se dirigiram para os quadrantes de onde tinham vindo. E aquele Senhor dos Celestiais, o divino Bhagavan, tendo subido também em sua carruagem gloriosa, disse: ó Falguna, tu terás que ir para a região celeste. Ó Dhananjaya, mesmo antes desta tua chegada eu sabia que tu virias para cá. Então eu, ó o melhor dos Bharatas, me revelei para ti. Como antigamente tu realizaste as tuas abluções nos vários tirtas e agora realizaste austeridades severas, assim tu serás capaz de ir para as regiões celestes, ó Pandava. Tu, no entanto, terás que praticar penitência extrema novamente, pois tu deves de qualquer forma viajar para o céu. E por minha ordem Matali te levará para as regiões celestes. Tu já foste reconhecido pelos celestiais e os sábios celestes de grande alma. Então eu disse a Sakra: ó divino, tem piedade de mim. Com o objetivo de aprender armas, eu te suplico que tu sejas meu preceptor. Nisto Indra disse: ó filho, tendo estudado armas, tu realizarás atos terríveis e com esse objetivo tu desejas obter as armas. No entanto, obtém as armas, como tu desejas. Então eu disse: ó matador de inimigos, eu nunca dispararia estas armas celestes em mortais exceto quando todas as minhas outras armas tiverem sido frustradas. Ó Senhor dos Celestiais, concede-me as armas celestes para que eu possa alcançar após a morte as regiões alcançáveis por guerreiros. Indra disse: ó Dhananjaya, foi para te testar que eu te disse essas palavras. Tendo sido gerado de mim essas tuas palavras são bem apropriadas para ti.
Ó Bharata, indo para minha residência estuda todas as armas de Vayu, de Agni, dos Vasos, de Varuna, dos Marutas, dos Siddhas, de Brahma, dos Gandharvas, dos Uragas, dos Rakshasas, de Vishnu e dos Nairitas, e também as armas que estão comigo, ó perpetuador da linhagem Kuru. Tendo dito isso para mim, Sakra desapareceu no próprio local. Então, ó rei, eu vi chegar o carro celeste, o extraordinário e sagrado unido a corcéis conduzido por Matali. E quando os Lokapalas foram embora, Matali disse para mim, alto de esplendor forte, o Senhor dos Celestiais quer te ver. E, ó de braços fortes, obtém competência e então realiza a tua tarefa. Vem ver as regiões alcançáveis por mérito, e vem para o céu mesmo neste corpo. Ó Bharata, o Senhor de 1000 olhos dos celestiais deseja te ver. Assim abordado por Matali, eu, me despedindo da montanha Himalaia e tendo andado ao redor dele, subi naquele carro excelente. E então Matali, muito generoso, versado em conhecimento equino, dirigiu os corcéis dotados da velocidade do pensamento ou do vento. E quando a carruagem começou a se mover, aquele auriga, olhando o meu rosto enquanto eu estava sentado firmemente, admirou-se e disse estas palavras: hoje me parece estranho e sem precedentes que, estando sentado neste carro celeste, tu não tenhas estremecido nem mesmo um pouco. Ó principal da tribo Bharata, eu sempre noto que na primeira arrancada dos corcéis até o próprio Senhor dos Celestiais estremece. Mas todo o tempo que o carro tem se movido, tu tens estado sentado inabalável. Isso me parece transcendente até o poder de Sakra. Tendo dito isso, ó Bharata, Matali se elevou ao céu e me mostrou as residências dos celestiais e seus palácios. Então a carruagem unida a corcéis dirigiu-se para cima. E os celestiais e os sábios começaram a cultuar aquele carro, ó principais dos homens. E eu vi as regiões, passando por qualquer lugar à vontade, e o esplendor também dos Gandharvas, Apsaras, e os sábios celestes muito vigorosos. E o quadrigário de Sakra, Matali, ao mesmo tempo me mostrou Nandana e outros jardins e bosques pertencentes aos celestiais. Em seguida eu contemplei a residência de Indra, Amaravati, adornada com joias e árvores que produzem todo tipo de fruto que é desejado. Lá o sol não irradia calor, nem calor ou frio ou fadiga lá afetam uma pessoa, ó rei. E, ó grande monarca, os celestiais não sentem tristeza nem pobreza de espírito, nem fraqueza, nem lassidão, ó opressor de inimigos. E, ó os soberanos de homens, os celestiais e os outros não têm raiva nem cobiça. E, ó rei, nas residências dos celestiais os seres estão sempre contentes. E lá as árvores sempre portam folhagem verde, e frutos, e flores, e os vários lagos são perfumados com a fragrância dos lótus. E lá a brisa é refrescante, e deliciosa, e fragrante, e pura, e inspiradora. E o solo é matizado com todas as espécies de pedras preciosas, e adornado com flores. E lá eram vistos inúmeros animais belos, e no ar inúmeros viajantes do céu. Então eu vi os Vasos, e os Rudras, e os Sadias com os Marutas, e os Adityas, e os 2 Asvins e os adorei. E eles concederam suas bênçãos a mim, dando-me força e coragem, e energia, e celebridade, e habilidade em armas, e vitória em batalha. Então, entrando naquela cidade fabulosa adorada pelos Gandharvas e os celestiais, com mãos unidas, eu fiquei perante o Senhor de 1000 olhos dos celestiais. Então, aquele melhor dos concessores me ofereceu alegremente metade de seu assento, e Vasava também tocou o meu corpo com respeito. E, ó Bharata, com a intenção de adquirir armas e estudar armas eu comecei a morar no céu, junto com os deuses e os Gandharvas de almas generosas. E o filho de Visvavana, Chitrasena, se tornou meu amigo. E ele, ó rei, comunicou para mim toda a ciência Gandharva. E, ó monarca, eu vivi felizmente na residência de Sakra, bem cuidado por ter todos os meus desejos satisfeitos, aprendendo armas, escutando as notas de canções, e aos sons puros de instrumentos musicais, e vendo as principais das apsaras dançarem.
E sem negligenciar o estudo das artes, as quais eu aprendi devidamente, a minha atenção estava especialmente fixa na aquisição de armas. E aquele senhor de 1000 olhos estava satisfeito com esse meu propósito. Vivendo assim no céu, ó rei, eu passei esse período. E quando eu tinha adquirido proficiência em armas e ganhado a sua confiança, aquele que tem como seu veículo o cavalo Shaisrava, Indra, me batendo de leve na cabeça com sua mão, disse estas palavras: agora nem os próprios celestiais podem te vencer, o que eu direi de mortais imperfeitos residindo na terra? Tu te tornaste invulnerável em força, irreprimível, e incomparável em combate. Então, com os pelos de seu corpo arrepiados, ele me abordou outra vez dizendo: ó herói, em luta com armas ninguém é igual a ti. E, ó o perpetuador da família Kuru, tu és sempre vigilante, e destro, e sincero, e de sentidos subjugados, e o protetor dos Brahmanes e talentoso com armas, e guerreiro. E, ó Parta, junto com o conhecimento dos 5 métodos, usando-os, tu obtiveste 15 armas e, portanto, não existe ninguém que seja teu igual. E tu aprendeste perfeitamente o disparo dessas armas e sua retirada, e seu redisparo e retirada, e o prayashita conectado com elas, e também sua revivificação, no caso de elas serem frustradas. Agora, ó repressor de inimigos, chegou o momento de pagares a taxa do preceptor. Promete pagar a taxa, então eu explicarei para ti o que tu terás que realizar. Nisso, ó rei, eu disse ao soberano dos celestiais: se estiver em meu poder fazer o trabalho, considera-o como já realizado por mim. Ó rei, quando eu disse essas palavras, Indra com um sorriso me disse: não há nada nos 3 mundos que não esteja em teu poder realizar. Meus inimigos, aqueles danavas chamados Nivata Kavachas, moram no ventre do oceano. E eles constam de 30 milhões e são notórios, e todos de formas e força e esplendor iguais. Mata-os lá, ó filho de Kunti, e essa será a tua taxa do preceptor. Dizendo isso, ele me deu o carro celeste, muito resplandecente, conduzido por Matali, provido de pelo semelhante às penas de pavões. E sobre a minha cabeça ele colocou este diadema excelente. E ele me deu ornamentos para o corpo, como os dele. E ele me concedeu a armadura impenetrável, a melhor do seu tipo, e agradável ao toque, e fixou no Gandiva esta corda durável. Então eu parti, subindo naquela carruagem esplêndida, viajando na qual antigamente o Senhor dos Celestiais venceu Vali, aquele filho de Virochana. E, ó os soberanos de homens, assustados pelo estrépito do carro, todos os celestiais, se aproximaram de lá, me tomando pelo rei dos celestiais. E ao me verem eles perguntaram: ó Falguna, o que tu farás? E eu contei a eles o que tinha ocorrido, e disse: eu farei exatamente isso em batalha. Vocês que são muito afortunados, saibam que eu parto desejoso de matar os Nivata Kavachas. Ó impecáveis, me abençoem. Então eles começaram a me louvar, assim como eles louvam o Deus por Andara. E eles disseram: viajando neste carro Magavan conquistou em batalha Sambara, e Namushi, e Vala, e Vritra, e Prarada, e Naraka. E subindo neste carro Magavan também conquistou em batalha muitos milhares e milhões e centenas de milhões de Daitias. E, ó Kaunteya, tu também, neste carro, por tua bravura conquistarás os Nivata Kavachas em combate, assim como fez o Kalmu Magavan nos tempos antigos. E aqui está a melhor das conchas, por meio dela também tu derrotarás os Danavas. E foi por meio dela que Sakra de grande alma conquistou os mundos. Dizendo isso, os deuses me ofereceram esta concha, Devadatta, originada no mar, e eu a aceitei pela vitória. E naquele momento os deuses desceram me exaltando. E para me engajar em ação, eu fui para a residência terrível dos Danavas, equipado com a concha, a armadura, e flechas, e levando o meu arco. Capítulo 168. Luta começa. Arjuna continuou: então, em alguns lugares elogiado pelos Maharshis, eu prossegui, e finalmente contemplei o oceano, aquele senhor inesgotável das águas. E semelhantes a despenhadeiros flutuando eram vistos sobre ele vagalhões violentos, ora se reunindo e ora rolando para longe.
E lá eram vistos por toda parte navios aos milhares cheios de pedras preciosas. E lá eram vistos timingilas e tartarugas e macaras parecidos com rochedos submersos na água. E por todos os lados milhares de conchas afundadas na água pareciam estrelas à noite cobertas por nuvens leves. E milhares de pedras preciosas estavam flutuando em pilhas e um vento violento estava soprando em vórtices, e isso era maravilhoso de observar. E tendo contemplado aquele Senhor excelente de todas as águas com marés poderosas, eu via a uma distância curta a cidade dos demônios cheia de danavas. E mesmo lá, logo depois entrando debaixo da terra, Matali, hábil em guiar o carro, sentado firme sobre a carruagem a dirigiu com força, e ele projetou-se para a frente, assustando aquela cidade com o som de sua carruagem. E ouvindo aquele estrépito do carro semelhante ao ribombo das nuvens no céu, os danavas, pensando que eu era o Senhor dos Celestiais, ficaram agitados. E então todos eles, profundamente assustados, permaneceram segurando em suas mãos arcos e flechas e espadas e dardos e machados e maças e clavas. Então, tendo feito arranjos para a defesa da cidade, os danavas, com mentes alarmadas, fecharam os portões, para que nada pudesse ser descoberto. Então, pegando a minha concha, devadata de rugidos tremendos, eu a soprei repetidas vezes com muita alegria. E enchendo todo o firmamento aqueles sons produziram ecos. Nisto aqueles seres poderosos ficaram apavorados e se esconderam. E então, ó Bharata, todos eles enfeitados com ornamentos, aqueles filhos de Diti, os Nivatakavachas, fizeram seu aparecimento aos milhares, vestindo diversas armaduras e levando nas mãos várias armas e equipados com dardos de ferro imensos e maças e clavas e machados e sabres e discos e satagnes e buzundis e espadas variadas e ornamentadas. Então, depois de deliberar muito quanto à direção do carro, Matali começou a guiar os corcéis em um trecho de solo nivelado, ó o principal dos Bharatas. E devido à rapidez daqueles corredores velozes conduzidos por ele eu não podia ver nada, e isso era estranho. Então os danavas lá começaram a tocar milhares de instrumentos musicais, dissonantes e de formas estranhas. E aqueles sons, peixes a centenas e milhares, semelhantes a colinas, tendo seus sentidos confundidos por aquele barulho, fugiram subitamente. E a tropa poderosa lançou-se sobre mim, os demônios atirando flechas afiadas a centenas e aos milhares. E então, ó Bharata, lá seguiu-se um conflito terrível entre mim e os demônios, calculado para extinguir os Nivatakavachas. E foram lá para a batalha poderosa os Devachis e os Danavachis e os Brahmachis e os Siddhas. E desejosos de vitória os Munis me elogiaram com as mesmas palavras gentis com as quais eles tinham elogiado Indra na guerra que ocorreu por causa de Tara. Capítulo 169. Luta. Arjuna continuou, então, ó Bharata, os Nivatakavachas avançaram veementemente em mim em batalha em grupo, equipados com armas. E obstruindo o progresso do carro, e gritando ruidosamente, aqueles quadrigários poderosos, me cercando por todos os lados, me cobriram com chuvas de flechas. Então outros demônios de imensa bravura, com dardos e machados nas mãos, começaram a jogar em mim lanças e machados. E aquela imensa descarga de dardos, com numerosas maças e clavas constantemente arremessadas, caiu sobre o meu carro. E outros golpeadores terríveis e de aparência lúgubre entre os Nivatakavachas, equipados com arcos e armas afiadas, me atacaram em combate. E no confronto, atirando do Gandiva várias flechas velozes de rumo reto, eu perfurei cada um deles com 10. E eles foram rechaçados por aquelas minhas flechas afiadas em pedra. Então, conforme os meus corcéis eram dirigidos rapidamente por Matali, eles começaram a exibir vários movimentos com a velocidade do vento. E sendo habilmente guiados por Matali, eles começaram a esmagar os filhos de Diti. E embora os corcéis unidos àquela carruagem poderosa totalizassem centenas sobre centenas, ainda assim, sendo habilmente conduzidos por Matali, eles começaram a se movimentar como se fossem somente uns poucos.
E sob as patas deles, e pelo estrépito das rodas da carruagem e pelas saraivadas das minhas flechas, os danavas começaram a cair às centenas. E outros equipados com arcos, sendo privados de vida, e tendo seus aurigas mortos, eram arrastados em volta pelos cavalos. Então, cobrindo todos os lados e direções, todos os danavas hábeis em atacar entraram na peleja com várias armas, e nisso a minha mente ficou aflita. E eu testemunhei este exemplo da perícia extraordinária de Matali, isto é, que ele guiou aqueles corcéis flamejantes com facilidade. Então, ó rei, no conflito, com diversas armas rápidas eu perfurei as centenas e aos milhares demônios portando armas. E, ó matador de inimigos, me vendo percorrer assim o campo aplicando todos os esforços, o auriga heróico de Sacra ficou bem satisfeito. E oprimidos por aqueles corcéis e aquele carro, alguns deles encontraram a aniquilação, e outros desistiram da luta, enquanto outros Nivata Kavachas, desafiados por nós em batalha e sendo fustigados por flechas, ofereceram resistência a mim, por dispararem imensas chuvas de flechas. Então, com centenas e milhares de várias armas velozes insufladas com os mantras relativos às armas Brahma, eu comecei a queimá-los rapidamente. E sendo severamente oprimidos por mim aqueles asuras poderosos, ficando irados me afligiram juntos, despejando torrentes de clavas e dardos e espadas. Então, ó Bharata, eu peguei aquela arma favorita do Senhor dos Celestiais, de nome Magavan, superior e de energia ardente, e pela energia daquela arma eu cortei em 1000 pedaços os tômaras, junto com as espadas e os tridentes arremessados por eles. E tendo cortado suas armas eu em ira perfurei cada um deles com 10 flechas. E no campo flechas eram atiradas do Gandiva como fileiras de abelhas pretas, e isso Matali admirou. E as flechas deles também choveram sobre mim, mas aquelas flechas poderosas eu cortei com minhas flechas. Então ao serem atingidos os Nivata Kavachas novamente me cobriram por todos os lados como uma imensa chuva de setas. E tendo neutralizado a força das setas por meio de armas velozes excelentes e flamejantes capazes de desviar armas eu os perfurei aos milhares. E sangue começou a fluir dos seus corpos dilacerados, assim como na estação chuvosa as águas escorrem dos topos de montanhas. E ao serem feridos por minhas flechas velozes e de rumo reto do toque do raio de Indra eles ficaram muito agitados. E seus corpos foram perfurados em centenas de lugares, e a força de seus braços diminuiu. Então os Nivata Kavachas lutaram comigo pela ajuda de ilusão.